Bom, a partir de agora, gente, está gravando, né? Então, boa tarde, sejam novamente bem-vindos. Então, nós vamos continuar, né, dentro dos assuntos que estão programados e, e assim, né, nós vamos continuar falando, né, do empreendedor e a gente vai abordar na aula de hoje a figura do administrador, que é outro personagem importante aí no processo, né? Quando a gente fala de negócio, de empresa, né? Então, o administrador também ele é importante dentro desse contexto. E aí nós vamos falar, então, dos dois, né? E nós vamos fazer várias análises hoje sobre a questão do empreendedorismo e fazer algumas referências, né? Vou tentar contextualizar também. Então, o que eu estou querendo de vocês é o seguinte, que essa primeira parte do nosso curso, ela fique bem assim definida, né? Que vocês realmente consigam formar um conceito bem consistente sobre a questão do empreendedorismo. O conceito de empreendedorismo, né? O empreendedor, perfil, característica, o papel do empreendedor e agora o administrador também, que é um personagem aí, como eu disse, que faz parte também do processo, tá bom? Então essa é a aula de hoje. Inclusive, os assuntos que serão abordados aqui, tem algumas questões lá na avaliação também, vai ser cobrado. Então, vou pedir de vocês, né, que redobrem a atenção aí e que participem, né? A gente pode fazer aquele esquema mesmo de mais interativo, não precisa deixar só eu falando, mas se você sentir vontade de participar e quiser dar palpite, né, tal, você levanta a mãozinha aí, habilita o microfone e aí você fala, tá? Vamos lá então. Pessoal, na aula passada, não sei se vocês estão recordando, eu vou colocar aqui na tela o que que foi abordado, né? A gente começou a falar, né, do empreendedor, tentando definir, né, esse personagem, o que é ser empreendedor. Falamos também como que eu poderia definir o papel dele, né, as principais características dele, perfil, né? Inclusive, eu comecei até a mexer com vocês, né? Provocar vocês em relação a isso, né? Perguntando, por exemplo, né, se você tem ou não essas características, né? Que são presentes ao empreendedor. O que faz alguém se tornar empreendedor? A gente discutiu, apresentei para vocês lá diversas estatísticas, né? Alguns números, principalmente a nível de Brasil, né? Algumas pesquisas que foram feitas e foram publicadas na mídia, ressaltando, né, assim, de um modo geral, né, falando que o brasileiro ele tem na sua essência essa vontade de empreender, né? Então isso foi falado também na aula passada. Questionamos também a respeito, né, se é possível, né, qualquer pessoa se tornar um empreendedor. Falamos de questões relacionadas às habilidades naturais, ao dom de cada um, né? Vimos que isso é importante, mas que muitas vezes não é tão relevante, porque algumas habilidades e competências empreendedoras você pode buscar e adquirir, né? Então, falamos ainda, né, do empreendedor de sucesso, a gente deu alguns exemplos sobre isso, apresentamos aqui pessoas, né, que já estão aí, né, que são destaque, né, dentro desse meio do empreendedorismo. Tá certo? Então, essas basicamente foram as principais discussões que nós tivemos. E eu queria acrescentar agora, né, uma outra questão, inclusive já foi mencionada na aula passada também, mas voltando nela para pegar um gancho, para a gente continuar falando dentro desse mesmo assunto. Então, veja bem, qual que é a questão colocada para análise nossa? Qualquer um pode ter uma ideia nova, né? Mas construir um negócio de sucesso é o desafio empreendedor. Lembra que eu falei com vocês que ninguém quer o fracasso, né? Ninguém quer perder. Né? Quando você inicia algo, a ideia é que você vá até o fim e que você alcance o sucesso.
Então, a mentalidade empreendedora é muito importante, ela é de cada um, né? Cada um tem a sua visão, não é isso? Falamos também muito de visão. Pois é preciso ser criativo, a gente ressaltou isso, a criatividade, a capacidade de comunicação. Falamos do poder da imagem também. Dei até exemplo do Silvio Santos lá, né? O Silvio Santos consegue, né, muito bem associar ele, né, a pessoa, como imagem atrelada ao negócio, né? E também falamos muito de motivação, né? Foi feito um comentário também, parece que uma colega aí falou de alguns aspectos relacionados a essa, essa cobrança incessante, né, que a sociedade faz em cima de nós para que tenhamos sucesso, que gera inclusive alguns aspectos aí psicológicos, né, e até mesmo com possibilidade de desenvolver algumas neuroses, e esse mundo moderno está muito assim mesmo. Mas aí eu ressaltei, né, concordando, mas eu disse também que a gente tem que buscar o equilíbrio. E aí a gente precisa entender também que a gente precisa estar aberto, né, para correr os riscos e errar. Então aí é interessante dizer o seguinte, que mesmo que a gente erre, a gente precisa ter uma capacidade também de assimilar esses erros e ter ali a visão de, em cima dos erros, a gente consertar, né, o que está errado e fazer acontecer, né? Eu acho que na vida da gente, de um modo geral, independente de negócio, né, ou de carreira, a gente está sempre buscando isso. Né? É possível, né, que a gente consiga permanecer no erro por muito tempo, né? Então você tem que ter esse discernimento, né, de descobrir, né, o que está dando errado e correr atrás, né, e da melhor forma possível não errar, né? Então é claro que na medida que você vai acertando, você vai colhendo aí os resultados positivos. Mas entendendo também que o erro faz parte do processo. Né? Quantas pessoas, né, dentro do mundo dos negócios, eles iniciaram, deu errado, voltaram a refazer o negócio, deu errado, num terceiro, quarto momento, aí deu certo, né? Então a gente tem que ver isso também, né? Alguns empresários, por exemplo, que já eram de sucesso, né, entraram num período ruim, entraram em declínio, mas depois conseguiram refazer seus negócios e estão bem. Então, isso tudo vai depender de uma série de fatores, né? Nós discutimos também isso, fatores econômicos, fatores políticos, conjuntura, né, social. Então, tem uma série de coisas atreladas, né, questões econômicas, financeiras, até mesmo questões pessoais, né, que fazem parte disso tudo. Então, nós precisamos ter uma visão de que, mesmo que possa parecer difícil, que tenha desafios, mas é possível, né, empreender, né, na crise principalmente, ou em condições mais favoráveis, né, em outros ambientes, às vezes até mais selvagem, né, porque o mundo dos negócios muitas vezes é assim, a concorrência, né, a competição, mas aí a gente tem que ter tudo isso em mente. É aquela famosa história, né? Se você entra na água, você tem que nadar. Então, basicamente é isso que acontece no mundo empreendedor. Tá bom, gente? Vocês estão me ouvindo bem, por favor? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Uhum. Então, tá bom. E aí, nós mencionamos também uma outra coisa importante na aula passada, que foi a falta de definição de metas e objetivos. Esse é um problema crucial, né, para muitas empresas, né? Normalmente, quando a empresa não sabe o que quer, né, ela perde digamos assim, o norte dela, né? Então, isso muitas vezes denota falta de definição mesmo, né? Nós vamos discutir mais adiante sobre isso, né? Essa questão de metas e objetivos é muito ligada a planejamento, né? Não sei se vocês já ouviram falar em planejamento estratégico, né? As empresas trabalham muito com isso hoje em dia. É aquela questão, né, de definir metas de curto, médio e longo prazo. Você não pode, por exemplo, fazer um planejamento só para hoje, ou para amanhã, ou para o ano que vem. Você pega uma empresa grande, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Uzi Minas. Essa empresa, normalmente, ela tem um planejamento estratégico bem definido, um planejamento que orienta, né, as decisões da empresa, né? E quando você está criando um negócio também, você precisa fazer isso, né? A gente vai ver depois lá dentro do plano de negócio, quando a gente for desenvolver a nossa parte prática,
que definição de metas e objetivos é fundamental dentro do planejamento, seja com a empresa em funcionamento ou também no processo de criação, tá bom? Aí, pessoal, agora eu queria continuar falando com vocês e, assim, fazer uma pergunta, né, um pouco relativa, até certo ponto subjetiva, né? Pode ser que cada um de vocês tenha uma resposta para o que eu estou perguntando aí. Olha só a pergunta que está na tela aí. O que é necessário, de fato, para um negócio dar certo? Alguém se arrisca? Um minutinho aí para se arriscar numa resposta aí. Antes de tudo, tem que ter capital, né? Dinheiro? Capital? Hoje em dia, sem capital, acho que nada funciona, nada não chega no sucesso, não, hein? Mas veja bem, é importante a gente ter um capital, mas mais importante do que o capital é você saber onde buscar o recurso. Porque existem empresários, por exemplo, que começaram sem nada. Eles venderam a casa, venderam a bicicleta, venderam a motoquinha que ele tinha, tá certo? Investiram tudo, quer dizer, o fundo de garantia, às vezes ele perdeu o emprego, pegou aquele fundo de garantia dele ali, que era um meio de subsistência dele, né? Para ele poder comer, né? Ali um período até arrumar outro emprego. E ele colocou aquilo em cima da mesa e falou assim: olha, eu vou com toda a força para cima dessa ideia que eu tenho e eu vou fazer isso funcionar. Então, Davison, o que você falou aí está certo. A gente precisa de investimento. A gente precisa, né, entre aspas, né, do dinheiro, né? Mas é muito importante a gente entender que o dinheiro ele é uma parte do processo, né? Ele é como se fosse digamos assim, uma ferramenta apenas, né, que você vai usar para poder potencializar seu negócio. Voltando na questão do plano de negócio, né, e aproveitando o que você falou sobre dinheiro, né, chamar de questão financeira aí, de investimento, eu queria dizer para vocês o seguinte, que no plano de negócio também a gente vai ter que prever o capital inicial, né? Então a gente trabalha sempre lá na visão de ter um recurso mínimo, né, necessário para começar, tá certo? Mas também existe um recurso que a gente chama recurso de manutenção, que é um recurso usado para você manter seu negócio funcionando. Porque uma coisa é o capital inicial, né? Existe o que a gente chama é como se fosse um fundo de caixa, né? Que é um valor que você vai usar durante um certo período até o seu negócio se estabelecer. Mais para frente, quando eu estiver explicando sobre o plano de negócio, nós vamos entrar mais nessa questão do valor, né? do valor monetário. Mas aí você não tá errado, não. Mas o sucesso, ele não é só isso. Nós vamos ver aqui mais adiante, né, e conversando sobre esse assunto, que o sucesso, na realidade, é uma conjugação de situações e fatores que vai levar, né, a empresa a chegar ali onde ela tem como objetivo chegar. Tá certo? Outra questão importante é essa: olha, na hora de empreender, certamente não existe uma receita para o sucesso. Aí que está a questão. Porque quando a gente faz a pergunta lá atrás, o que é necessário de fato para o negócio dar certo, todo mundo tem uma ideia, né? O nosso colega aí falou que precisa de dinheiro. Mas se eu continuar investindo bastante dinheiro no meu negócio e de repente meu dinheiro está indo pelo ralo, em Davison, como é que eu faço? Eu coloco lá o capital inicial, compro os equipamentos, invisto em treinamento de pessoal, contrato pessoas e meu dinheiro está indo o quê? Pelo ralo, né? Eu não estou conseguindo fazer meu negócio funcionar. Então, na realidade, a gente começa quando a gente começa a entrar mesmo no campo, né, digamos assim, para analisar o que está acontecendo, a gente vai perceber que não existe uma receita pronta, né? A forma do Silvio Santos fazer é diferente do Luciano Huck, que é diferente, por exemplo, do Roberto Justus, por exemplo. Estou pegando o pessoal de televisão aí, que vocês conhecem, né? Mas a gente poderia pegar outros empresários aí, outros empreendedores. Então, muitas vezes, a fórmula secreta, ela não existe. Muitas vezes, né, as pessoas participam de palestras e eventos, que são palestras dadas por esses grandes empresários, para poder tentar pegar deles, né, algum tipo de dica, né, de como
como alcançar o sucesso? O sucesso é o que todo mundo quer. Se você começar a pesquisar hoje, né, você vai achar livros que são livros assim escritos, né, por pessoas aí da área, né, e eles tentam passar algum tipo de receita, né, como se fosse um roteiro pronto, que se você fizer isso, isso, isso e isso, vai dar certo. Mas a gente sabe muito bem que essas receitas também, elas têm um grau de limitação, porque existem outros fatores que são inerentes à própria pessoa, né, que muitas vezes independe daquilo que deu certo para outra. Muitas vezes, se eu fizer de um jeito e dar certo, não quer dizer que necessariamente, se eu passar isso para alguém, essa outra pessoa também vai conseguir. Então, existem essas questões aí que a gente precisa entender, mas de uma forma geral, existem algumas convergências, né? Existem atitudes e ações que são tomadas, por exemplo, e formas de pensar o negócio que são convergentes à maioria dos empreendedores. E é isso que a gente vai falar, né? Quer dizer, independente da diversidade que existe, sabendo que não existe uma fórmula pronta, mas a gente precisa saber também que existe como se fosse um caminho, né? Que pode ser seguido e que de repente, né, se ele for bem orientado, né, por uma série de ferramentas ou de situações, a gente pode ter chance, né, de alcançar o sucesso, né? Então, como eu disse, né, de modo geral, as pessoas que alcançam o sucesso possuem um determinado padrão de pensamento e ações. E às vezes a gente tenta descobrir, né, o que a pessoa fez que deu certo, né? Então, por isso que a gente busca essas pessoas, conforme eu tinha falado. Então, pessoal, dentro do campo do empreendedorismo, né, que a gente está chamando aí, eu estou colocando aí como mundo dos negócios, né? Ou até mesmo da nossa carreira, eu estou colocando aqui a nossa carreira pessoal também como um negócio, então nós podemos pensar de forma bem global aí. Então, eu queria acrescentar para nós aí, e chamar para a gente poder discutir também a figura de um outro personagem que aparece dentro desse contexto, né, no mundo aí dos negócios. Então, nós temos que entender o seguinte, que a empresa, uma vez constituída, né, ela precisa funcionar. Então, esse personagem, né, que vai fazer parte do funcionamento da empresa, muitas vezes, ele não é necessariamente aquela pessoa que deu o pontapé inicial no negócio, né? Ou seja, o empreendedor. Pode ser também que depois, lá na frente, tem que existir mais pessoas, né? Ou outros colaboradores também com a sua formação, com a sua competência e com a sua habilidade, que vai fazer com que o negócio consiga funcionar. Eu tinha até comentado com vocês no último encontro, eu não sei se eu falei, né? Mas eu só vou frisar aqui o seguinte, que muitas vezes o empreendedor, ele não é um administrador, né? Mas pode ser que ele seja também, que ele reúna, né, as qualidades e as condições, as características e o perfil desejável para que ele também participe das decisões da empresa e que ele consiga, né, gerir o seu negócio. Mas pode acontecer também que ele não seja. Então, é muito importante a gente analisar também agora, nesse momento, mesmo porque a gente vai falar de constituição de empresa mais adiante, né? E como que a gente vai organizar a empresa. Então, a gente precisa falar um pouco desse personagem aí, que é o administrador, né? E aí existe, né, nesse meio aí, quando a gente entra para analisar esses dois personagens, costuma ter algumas confusões, né? E às vezes umas dúvidas em relação ao perfil de um e a característica de um e o perfil do outro e as características do outro. E às vezes existem algumas características de perfil que são mais ou menos, existe uma certa coincidência, né? Então é preciso, né, diferenciar as funções e as características de cada um deles. Então, por exemplo, eu trouxe aqui né, nós temos aí, né, a definição então, dos dois personagens. Então nós temos aí uma telinha. Vocês estão vendo aí, pessoal? Dá um ok para mim aí, por favor. Ok. Olha lá o que está acontecendo aí. Eu vou citar aí para vocês de forma rápida e fazer um comentário.
Do lado esquerdo, nós temos o empreendedor, né? E aí a gente está colocando aí as principais funções dele. Ou seja, o que que o empreendedor busca fazer? Então ele constrói, propõe, inova, cria, né? Ele centra-se no negócio, ele tem propensão ao risco, né? Não existe criação de negócio, na verdade, né, em todo sentido. Até mesmo na carreira nossa, quando a gente fala de negócio também, a gente vai ver que tudo é um risco. Vocês estão fazendo o curso de química aí, olha, você não sabe se você vai trabalhar na área de química. Então você pode ver que o grau de incerteza, né? Porque a palavra risco tem a ver com incerteza também. Então o grau de incerteza ele é grande em todos os aspectos. As conjunturas vão mudando, não é isso? Nós não temos um tempo assim de estabilidade, né? Que possa garantir que tudo que a gente vai fazer, a gente vai colher frutos daquilo que a gente sempre fez. Não. O mercado ele é volúvel, né? As coisas são muito efervescentes e a gente tem que entender que o risco faz parte do negócio. Então, o empreendedor, ele é um sujeito que está aí nesse meio do risco, né? E o risco atrai ele, né? É como se fosse uma adrenalina, né? Então, ele gosta disso aí. Quer dizer, o risco, inclusive, mexe, né, com o instinto, né, e com a visão dele. O empreendedor, ele é bom em identificação de oportunidade e ele, na medida das vezes, ele faz sempre a coisa certa, né? Pode acontecer, igual eu falei, o erro, né? Um pequeno deslize, mas ele é um sujeito que está sempre perseguindo ali, né, acertar o máximo possível. Mesmo porque os acertos, em grande escala, né, vai dar origem à possibilidade de sucesso do negócio. Do outro lado, que está do lado direito aí, aparece a figura, então, do administrador. Qual que ele faz? Ele gera, ele administra, mantém, está centrado no sistema, né? E na forma do sistema, como que o sistema está organizado, né? As hierarquias, as estruturas da empresa. Ele está sempre pensando ali, dependendo do departamento que ele atua, né? Se ele for, por exemplo, um diretor administrativo, que ele enxerga a empresa de cima para baixo, como um todo, né? Então ele vai se envolver com todos os cenários da empresa, os departamentos ali, financeiro, recursos humanos, a parte de, digamos assim, de chão de fábrica, né? Se for uma fábrica, os produtos, o marketing, né? Toda a parte assim que envolve infraestrutura, né? Energia, cliente, insumos, fornecedores, tudo isso está dentro do campo do administrador, né? E ele trabalha, né, com a equipe, né? Ele vai ter lá os colaboradores dele, estão diretamente ligados aí, cada um dentro da sua função, dentro do grau de hierarquia, né, que está estipulado ali dentro da empresa. Ele é um sujeito que vai identificar os problemas da empresa, por isso que ele é chamado de gestor, né? Então, ele vai usar as ferramentas ali de gestão que ele conhece, a sua formação técnica, né, para fazer as coisas funcionarem. E ele também vai buscar fazer as coisas certas. Então, gente, o que que acontece? Não sei se vocês estão observando, né, essas duas listagens aí, de uma mais direcionada para o empreendedor e outra para o administrador, mas você pode perceber que se a gente fosse fazer uma análise geral e misturando as coisas, você vai ver que existem algumas funções aí que são meio que lá e cá, né? Pode ser, né, que o empreendedor também esteja focado em algumas funções do administrador. É mais difícil o administrador ser empreendedor. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas na maioria das vezes, o empreendedor, ele consegue, né, participar e absorver mais funções do administrador. E existem situações, por exemplo, que são singulares. O que é isso? São situações que estão mais na esfera de cada um, né? Então aí não se mistura. Então a gente precisa, né, acredito eu, né, se você continuar aí fazendo os seus estudos, né, e a leitura a respeito desses temas, e até observando mais sobre isso, você vai conseguir distinguir melhor, né, a função de um e de outro. Lembrando que todos os dois são fundamentais dentro da estrutura dos negócios.
né? Aqui nós temos uma outra tabela interessante, também, que é como se fosse um complemento, que diz o seguinte, que o administrador, né, agora inverteu, né? O administrador está na esquerda aí, ó, o empreendedor na direita. Então, o administrador, ele gosta de previsibilidade, aquela coisa mais certinha, né, mais organizada, né, questão assim de não correr aquele risco, né? Então ele tem que trazer as contas da empresa na ponta da caneta, né, a parte administrativa toda certinha, que é uma situação de garantia de funcionamento do negócio, né? Ele guia-se por critérios de desempenho, né, faz lá as avaliações, né, dos setores, das pessoas, né, analisa conjuntura de venda de produtos, como que a empresa está funcionando, né, de um modo geral, né, essas reuniões que são feitas de administrativo para avaliar a produtividade, né, gosta do convencional, faz planejamento, né, o administrador ele é o rei do planejamento, né, ele é ali o exímio, né, que vai buscar, né, as ferramentas mais interessantes, né, para o negócio, para fazer as coisas funcionarem. Ele administra as ideias, né, quer dizer, olha bem, ele não é muito um criador de ideias, ele está mais no nível de gestão de ideias, né? Minimiza os riscos, haja visto que as decisões acertadas, né, vão ajudar na diminuição dos impactos negativos sobre o funcionamento da empresa, valoriza o poder e o status, aí já é uma questão mais pessoal, segue a cultura da organização, né? O modo organizacional da empresa aí, de forma que a empresa está sendo organizada, é referência para ele desenvolver o trabalho dele. E o foco é em processos e controle, e trabalha dentro de uma estrutura hierarquizada. Do outro lado, nós temos então, de novo, o personagem empreendedor, que é aquele que assume os riscos, já foi falado, tem percepção de oportunidade, gosta de ousadia. Ousadia tem a ver também com o risco, né? Daquela coisa de arriscar. Desenvolve projetos, transforma ideias em oportunidades, toma decisão rápida, né? Flexível, informal, foco no mercado, visionário e dinâmico. Então, gente, tá claro para vocês? São duas listagens aí, duas telinhas, para deixar bem claro, distinto aí, o papel de cada um. Tá certo? E aí, para a gente poder ir já concluindo essa comparação que a gente está fazendo entre um e outro, então veja bem o que está escrito aí, olha. O empreendedor é o administrador, né? Na maioria das vezes, né? Mas nem todo administrador é um empreendedor. É aquilo que eu tinha falado para vocês. O administrador é voltado mais para a organização dos recursos. Isso aí já é como se fosse um resumo da situação, né? E o empreendedor é voltado mais para a definição dos contextos, no campo da ideia, né, da inovação, né, da busca ali de algo mais visionário, né? Então é assim que a gente define esses dois personagens. E nós temos aqui uma outra definição, né, fazendo ainda um paralelo entre esses dois personagens, que diz para nós o seguinte: uma das grandes diferenças entre o empreendedor e as pessoas que trabalham em organizações é que o empreendedor define o objeto que vai determinar o seu futuro próprio, né? Ou seja, apesar das similaridades nas funções empreendedoras e administradoras, né, aquelas características que são muito próximas, não é isso? É, nas funções do empreendedor e administrador, conceituada desde a abordagem clássica, pelos atos de planejar, organizar, dirigir e controlar, existe o que nós chamamos de diferencial visionário. Muitas vezes, esse diferencial visionário ele não aparece no administrador. O administrador ele concentra mais no dia a dia da empresa, né? Na gestão dos negócios da empresa, de uma forma mais administrativa mesmo, focada no sentido de fazer a empresa funcionar ali. Agora, esse diferencial visionário, a palavra visionário tem a ver o quê? Perspectiva de futuro, tem a ver mais com estratégia, enxergar, né, a amplitude do negócio a nível de mercado. Então, essa característica interna, ela está mais presente dentro da visão do empreendedor. É mais característica dele.
Segundo Dornelas, as diferenças entre os domínios do empreendedor administrativo e do administrativo podem ser comparadas basicamente em, em dimensões distintas de negócio. Então, ele separou aí, por exemplo, essas dimensões, sendo elas, né, a orientação estratégica, né, a análise de oportunidade, comprometimento de recursos, controle de recursos e estrutura gerencial. Então, na hora que você começa a analisar cada dimensão dessa, você consegue identificar dentro de cada uma o papel de um e de outro, né? Dentro da orientação estratégica, qual que é a função do administrativo e do empreendedor? Dentro da análise de oportunidade, o que que um faz, o que que o outro faz? É assim que vai. Então, como eu disse, existem algumas convergências em relação às funções e às atitudes, né? Mas existem também algumas diferenças, assim, bem, mesmo que próximas, mas existem algumas diferenças entre o papel de um e de outro. Tá bom, gente? E aí, nós podemos então concluir, né, que no caso do empreendedor, né, algo, né, que acontece muito na questão da postura dele, né, assim, do comportamento dele, nós podemos dizer que normalmente eles são pessoas irresistíveis. Por quê? Qual o sentido da palavra irresistível? É porque ele nunca vai estar o quê? Satisfeito. Ele nunca vai deixar de buscar alguma oportunidade. Então ele não é aquele sujeito, por exemplo, mais sossegado, né? Ele está sempre ali mexendo, buscando, né? Querendo inovar, está sempre querendo tomar uma atitude assim, muitas vezes para quebrar alguns paradigmas, né? Tá certo? Isso faz parte da vida dele, do dia a dia dele, né? Nós vamos falar também aqui, gente, uma coisa importante. Aí eu não sei se vocês vão concordar, né? Eu permito a vocês discordarem, fazer também comentários a respeito disso, mas existe uma coisa chamada agentes motivacionais, né? É como se fosse situações que ocorrem na vida do empreendedor que vai fazer com que ele tome determinadas atitudes, no sentido de desenvolver o seu negócio. O primeiro deles, que é a ambição. Alguém concorda com isso? Dá uma olhadinha aí, o Luiz, por exemplo, a Letícia, o pessoal que está na tela aí, ó, assistindo a aula, alguém quer fazer algum comentário? Você acha que o dinheiro, né, essa ambição de ganhar dinheiro, ela é um agente motivacional para tornar uma pessoa empreendedora? O que vocês acham? Com certeza. É empreender para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ter estabilidade financeira, Não, para ter uma vida boa. É isso, gente? é um dos fatores muito importantes, né? Por questão da liberdade, principalmente, porque hoje sem dinheiro você não faz nada, entendeu? Tipo assim, você passa mal, você tem que, tipo assim, ir pro hospital, aí você tem que pagar, porque o sistema público é uma bosta. Então, tipo assim, é questão, tipo assim, é um fator muito importante. É. Bom, muitas pessoas empreendem realmente por esse motivo aí. Agora, essa ambição aí, tá, gente? Deixa eu fazer uma ressalva aí. Isso não é uma ambição negativa, não. Não é aquele sujeito ambicioso, né, com a mente negativa, né, que é a ambição junto com a inveja e tal. Não é isso, não. Essa ambição aí já é mais no sentido positivo. É aquela coisa assim que tem algo dentro da pessoa que ele quer crescer, né? Quem é que não ambiciona nada na vida, né? Tem esperança de um futuro melhor, tá mais nesse sentido aí. Eu acho que todas as pessoas estão, de certa forma, querendo, né, melhorar de vida, não é isso? Agora, quando entra a parte do dinheiro, é aquela coisa, né? O dinheiro, ele é o vio metal, né? Que é a parte, digamos assim, prática e real do negócio. Porque todo negócio, muitas vezes, né, eu não vou dizer 100%, mas na maioria das vezes, ele é criado com o objetivo de lucro. E nós vivemos aí numa sociedade capitalista, né? O modelo econômico nosso, ele é capitalista. Então ninguém faz para perder. Dificilmente você vai ver um negócio sendo criado para fins perdidos, né?
Então, existe essa visão aí. Então, a ambição, ela faz parte e ela, de certa forma, ela é um agente motivacional. O número 2 aí, né, não sei se, eu acho que quem que comentou anteriormente aí, foi o que falou do número 1 aí? Fez um comentário do dinheiro e tal. Eu, Foi o Igor? Ô Igor, mas olha bem, só para poder fechar, quando você fala do dinheiro lá, no número 2 também fecha com dinheiro, não fecha lá. Ser independente, olha para você ver, ser dono do seu próprio negócio, eu estou colocando entre aspas, entre parênteses, eliminar o chefe, né? Mas assim, entre aspas, né? Porque na realidade você está ligado, né, com uma série de pessoas, mesmo o negócio sendo seu. Mas, de certa forma, esse ar de liberdade, essa independência, mais autonomia, isso também faz parte e é um agente motivacional. Eu queria saber de vocês se vocês conseguem enxergar, além desses dois que estão aí, de uma forma mais simples, um terceiro agente motivacional que vai levar as pessoas a empreenderem. Vocês conseguem enxergar isso, gente? Que seja um pouco diferente do que está aí. pegar valor também, eu acho que, tipo assim, é um ponto muito importante nisso daí. Porque acaba que o dinheiro, ele vem como consequência disso. Tipo, se geralmente você tem uma empresa, todas, na casa, todas as empresas que deram certo é nesse sentido. A pessoa, tipo assim, ela teve o intuito de agregar valor para alguém agregou valor para ela, e aí o negócio foi para frente, velho. Tá, você está falando assim que... Você está falando dentro de uma questão mais social, de ter mais pessoas trabalhando, gerar emprego. Como é que é essa ideia sua aí? Deixa eu Não, tentar aí entender. você tá falando que entra em escala, né? Mas eu tô falando assim, de gerar valor mesmo, agregar valor. Tipo, sei lá, a minha empresa te ajuda, sei lá, a ter mais autoestima. Sei lá, a minha empresa te ajuda Ah, entendi. nesse sentido. Entendi. É questão de autossatisfação, né? Não necessariamente, mas tipo de... também, tipo, de você sentir importante. Você sentir que o que você tá fazendo é importante. Você tá agregando valor para alguém na sua empresa. Você não tá, tipo, só ganhando dinheiro, entendeu? Entendi, entendi. Mas olha bem, eu vou colocar um fator número 3 aí. Olha aí, Igor. Algumas pessoas vislumbram ainda o futuro para contribuir com causas sociais. O que você acha disso? Não, eu acho que, tipo assim, isso seria a longo prazo, né, que você fala, mas eu acho que isso não seria, tipo, mais pessoal, tipo assim, uma ambição pessoal, tipo, a minha empresa vai dar muito dinheiro e aí eu vou contribuir com causas sociais, é nesse sentido que você fala? Eu estou querendo colocar, porque normalmente você abre um negócio, né? Lá atrás, ó. Olha, número 1, número 2, né, lá. Isso aqui já é normal. Esse 1 e 2 aí, ele faz muito sentido dentro do que a gente está propondo. Por exemplo, se eu falar para você hoje, olha, vamos abrir uma empresa, primeira coisa você vai pensar, olha, vamos, nós vamos querer isso aí, olha. Vamos abrir um negócio, nós vamos desenvolver, colocar ideia para funcionar. Isso, o número 1 e o número 2 aí são notórios. Agora, quando você fala em contribuir com causas pessoais, é uma coisa que fica parecendo que está num segundo momento, igual você disse aí. Ah, se a minha empresa der certo, se eu tiver um resultado bom, quem sabe lá na frente eu vou me envolver com causas sociais. Ajudar as pessoas, por exemplo, né? Aquele menos favorecido. De repente, desenvolver um negócio mais voltado por exemplo, ajudar o meio ambiente, né? Nós temos lá hoje, por exemplo, um apelo muito grande, né, dentro da questão da pobreza, da Ô, prof, fome. Oi. eu vejo que, eu acho que não, eu vejo muitas empresas hoje que não estão nem pensando assim, lá quando eu tiver dinheiro eu vou contribuir, mas já estão em cima disso, sabe? Igual, por exemplo, essas empresas que alugam bicicletas para viajar não, para fazer as corridas normais dentro das cidades. Isso aí Sim. é uma coisa que tem impacto positivo ambientalmente e é um empreendedorismo em cima disso. Então, acho que tipo assim, também pode pensar em outros tipos de coisa, não necessariamente lá na frente, eu acho. Não, verdade.
Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O conceito de empreendedorismo, vocês estão fazendo um trabalho lá, não estão? Vocês observaram que existe um processo evolutivo dentro do conceito de empreendedorismo? Então, por exemplo, tem uma notícia aqui, olha que interessante aqui, olha, essa notícia é de 2018. Está dizendo assim, ó, o empreendedor não precisa escolher entre ganhar dinheiro ou mudar o mundo. Olha que interessante. Olha, eu tirei um trecho dessa reportagem, está na Folha de São Paulo, que diz o seguinte: muitos podem classificar esse contexto, esse conceito como utópico. Então, por exemplo, quando você quer abrir um negócio e voltar esse negócio para a área social, as pessoas viram e falam assim: ó, mas peraí, isso é utopia. Para que você está fazendo isso? Né? Mas aí, o que está acontecendo? Existe uma visão também contrária, porque nem sempre a questão da ambição, né, e a busca pelo ganho monetário você vai ser o principal foco do seu negócio. Muitas vezes você pode conciliar as duas partes, né? E você pode estar trazendo, né, uma nova visão para o seu negócio, né? Então a gente percebe, né, que muitos negócios podem ser criados dentro da conjuntura social, né? A gente chama isso de terceiro setor, né? O setor terciário, né? Que vai entrar basicamente dentro das questões sociais da sociedade, né? Eu falei aqui, ó, meio ambiente, saúde, questão de combate à fome, pobreza, Amazônia, né? Nós temos a Amazônia aí, olha. Então, existe uma série de nichos, né, de mercado que não são mercados normalmente formais, mas que eles são mercados abertos para desenvolvimento de negócio, né? Então, de repente, criar um negócio que vai, muitas vezes, gerar um benefício social muito maior do que necessariamente gerar renda, por exemplo, né? Ou gerar resultado de lucro financeiro. Então a gente precisa, gente, começar a pensar num pouco disso, sabe? E eu vou dizer isso para vocês, tá, Igor? Não, tudo que vocês falaram aí tá certo mesmo, faz parte, mas a gente precisa ampliar os nossos horizontes em relação ao empreendedorismo, tá certo? E aí nós precisamos construir uma nova visão, né, do que é empreender de fato. E para a gente entender um pouco melhor isso, a gente pode até voltar na conjuntura histórica, né, do empreendedorismo, para a gente entender que nós tivemos as fases, né, do empreendedorismo ao longo dos tempos, né? Eu não sei se vocês perceberam isso nas pesquisas que vocês fizeram naquela linha histórica, mas se você observar, dentro de cada era do empreendedorismo, nós tivemos assim um avanço muito significativo nas concepções. Então, os pensadores da época, né, os grandes pensadores, os cientistas econômicos, né, os pesquisadores, pessoal também, né, da área acadêmica, todo mundo contribuindo para ir formando esse conceito para formar essa visão empreendedora, até chegar na visão que nós temos hoje, na visão mais moderna, que está dentro do contexto atual hoje. Então você vê aí, olha, nós tivemos a era econômica, depois a era, né, das ciências sociais, e a partir da década de 70 para cá, que é a era dos estudos da gestão. Foi onde, quando a parte da administração, né, começamos a convergir, né, uma parte dos modelos administrativos para dentro do contexto do empreendedorismo. É como se fosse uma mistura, né, de diretrizes e pensamentos administrativos também dentro do contexto do empreendedorismo. Ou seja, o empreendedorismo não é uma área que corre sozinha, mas que ela precisa também de toda uma estruturação administrativa para ela funcionar. Por que a gente está discutindo, né, até o presente momento e fazendo um paralelo entre o empreendedor e o administrador? É justamente para entender de que o administrador também faz parte do mundo dos negócios. Tá certo? Então, se a gente vai ver, por exemplo, que dentro desse processo evolutivo, né, na época da era econômica, olha lá, né, era uma era mais de incerteza, o objetivo principal nessa época era mais a questão econômica mesmo, né, era aquele lucro. Vocês podem ver que quando vocês estudam, por exemplo, a Revolução Industrial, vocês vão perceber claramente o que é a teoria de Ford e o que é a teoria de Taylor.
ela está focada em quê? Na indústria de quê? Para gerar lucro, né? Tem até um filme, né, com Charles Chaplin, né, Tempos Modernos, que mostra muito isso, né, o conceito de fabricação em série, né? Então ele mostra justamente a preocupação da indústria no sentido de produzir bens de consumo, bens de serviço. Então a gente chama isso de a era mais econômica do empreendedorismo. Depois a gente passa por uma fase onde a gente chama de era das ciências sociais, que é uma fase assim mais de pesquisa, de procurar entender, né, as pessoas. Aí nós temos aí uma revolução muito grande na parte das relações trabalhistas, né, a era dos grandes sindicatos, por exemplo. A psicologia também passa a contribuir, né, dentro desse contexto, fazendo os estudos, né, dentro do campo do empreendedorismo. E aí entra também a análise das ciências sociais, a filosofia, a sociologia, né? E aí tudo para formar o quê? Para formar um arcabouço de conhecimentos de tal forma para dar mais sustentação à visão do empreendedorismo. É como se o empreendedorismo sofresse uma nova roupagem, né? Dentro de uma ótica mais assim consistente, né? Trazendo as outras ciências, as outras áreas para poder agregar conhecimento à área do empreendedorismo. E aí nós chegamos então à era, como eu disse, de estudo da gestão, aí sim, já tentando dar um refinamento no modelo administrativo e fazendo com que a administração também fizesse parte desse contexto. E quando a gente avança um pouco mais, da década de 70 até os dias atuais, sim nós vamos conseguir entender que nós estamos caminhando para um outro modelo de empreendedorismo. E aí é onde entra esse empreendedorismo mais voltado às questões sociais. Então você vê que as gerações de pessoas atualmente, elas não estão preocupadas só com o lucro, só com o dinheiro, mas existe também a questão do bem-estar, da saúde, né? Hoje em dia discute-se muito o meio ambiente. Se vocês tivessem nascido há 30, 40 anos atrás, vocês não iam ver muito falar de Amazônia, vocês não iam ver falar, por exemplo, de saúde, né? O naturalismo, por exemplo, essa busca incessante para a gente poder conservar o corpo e a mente, né? Então, hoje, trata-se muito disso. E quantos negócios foram criados, por exemplo, dentro dessa visão mais social? Por exemplo, você vai abrir uma academia, você vai abrir um consultório, né? Então, existem vários negócios, por exemplo, voltados para essa área. Atender pessoas carentes, por exemplo, fazer trabalhos, por exemplo, associados com instituições religiosas. Tudo isso, gente, é negócio, entendeu? Então, nós não vamos pensar simplesmente no negócio lucrativo ali, dentro do modo tradicional, porque já avançamos muito em cima disso. Então, nós vamos começar a ampliar um pouco mais essa visão, né? E aí, a gente precisa, então, pensar bastante, né, a respeito, principalmente dessas pessoas, né, que têm, assim, essa visão mais moderna de empreendedorismo. Olha o pensamento aí do Robert Rich. Ele diz o seguinte, olha, é um processo de criar algo, né? Perguntaram para ele, né, o que é empreendedorismo. Aí ele disse, olha, é o processo de criar algo diferente. Existe uma palavra hoje na moda que chama modelo disruptivo ou produto disruptivo. É aquilo que quebra o convencional, né, de uma forma bem incisiva para fazer algo bem inovador, bem diferente. A empresa de Uber, por exemplo, quebrou o paradigma do táxi, que antigamente era só o táxi, agora é o Uber, quer dizer, então é um conceito moderno, é uma inovação em cima de algo que já existia. Isso precisa ser quebrado. Você não precisa criar algo do zero, totalmente novo, mas você pode ter uma ideia nova a partir de algo existente. Então, o Robert Rich diz o seguinte, é um processo de criar algo diferente e com valor, né? Não é só valor econômico. Assumir risco financeiro, que é normal, né? Riscos psicológicos, olha que interessante, e riscos sociais. Obter recompensa satisfatória econômica. Essa recompensa satisfatória não é só o lucro financeiro. Muitos empresários ainda pensam assim.
Alguns empreendedores também pensam assim, mas é uma mentalidade que está sendo renovada, que está sendo desenvolvida e que, graças a Deus, né, poderia dizer até dessa forma, né, graças a Deus, as pessoas estão evoluindo e pensando, né, no sentido do bem comum, num mundo melhor, num mundo diferente, mais solidário, né, mais acessível, né, para as pessoas. Tá certo, gente? E aí, quando a gente entra nesse campo do lado social, né, enxergando, né, os negócios por esse lado, por essa ótica, a gente vai tentar entender o seguinte, que eu não estou criando uma empresa não é só para mim. Eu não estou criando uma empresa não é só para mim ficar rico ou para mim elevar o padrão de vida da minha família, dos meus parentes. Eu estou criando uma empresa porque eu estou dentro de uma conjuntura muito maior do que isso. Eu sou agora um sujeito dentro de um processo de geração de riqueza, tá certo? Eu vou participar do crescimento econômico, tá vendo, Igor? Então eu vou melhorar a vida de outras pessoas também, as pessoas que vão trabalhar comigo, os meus colaboradores, tá certo? Então não é, eu vou melhorar o PIB do país, eu vou participar de uma conjuntura internacional de negócios. Então é um pequeno negócio que pode se tornar um médio e grande negócio e que eu, de alguma forma eu vou impactar na vida de pessoas que estão ali. Não só satisfação pessoal, como eu disse, para trabalhar para dentro, mas trabalhando para fora, né? Então é um empreendedorismo de uma visão bem mais holística, né? Bem mais conjuntural. E aí eu vou contribuir, como eu disse, tanto para a geração de riqueza, né? Não só para mim, mas para o meu país, para a minha comunidade, para o meu município, para o meu estado, para o meu país, para o mundo, né? E isso vai impactar diretamente na vida das pessoas, né? Quantos microempresários, por exemplo, hoje são donos de grandes empresas e eles tiveram um papel fundamental desde o nascimento, né, desde da visão embrionária do seu negócio até os dias atuais. E quanto que esses negócios participam dentro da estrutura de um país. Então nós temos que pensar dessa forma, tá certo? Existe uma visão ainda muito mais moderna aí de 2007, né, pouco tempo atrás, que o Chiavenato diz o seguinte, que o empreendedorismo não se trata apenas de pequenas empresas e novos empreendimentos. Não aborda apenas a criação de novos produtos ou serviços, mas sim de inovação em todos os âmbitos do negócio. Produtos, processos, negócios, ideias, enfim, uma grande variedade de aplicações inovadoras, que ainda estão longe de serem esgotadas. Gente, o mundo dos negócios é infinito. As ideias são infinitas. As pessoas, por menor capacidade que elas tenham de inovar, existe sempre um certo grau de inovação e de possibilidade. Então, nós precisamos enxergar isso, tá certo? E aí, eu conclamo a vocês, né, depois desse discurso, né, e dessa exposição mais teórica, né, eu conclamo a vocês a gente começar a praticar isso, né? Eu deixei lá no nosso portal esse texto para vocês darem uma lida, como atividade assíncrona, deixei semana passada, tá certo? Coloquei também, né, esse texto para vocês responderem, né? À medida que vocês vão ler esse texto aí do Eduardo Carolino, que vai falar justamente sobre o empreendedorismo como fator de desenvolvimento econômico, que você vai poder, então, refletir sobre essa pergunta que está na tela, né? Que vai focar na questão do desenvolvimento econômico, e aí você vai poder responder, dentre essas opções que estão aí, qual a opção que você acha que está correta, tá certo? São 5 itens aí, olha. Então você vai fazer o seguinte, você vai ler o artigo, 3 ou 4 páginas, né? Você pode fazer isso para a semana que vem, porque tem a prova, né, essa semana para fazer, né, a avaliação. Não precisa entregar agora não, envia para a semana que vem. E aí você faz essa análise aí, olha, né? O empreendedor como motor da economia, né? Eu lembro que eu falei para vocês, né, uns dias atrás aí, que o pequeno empreendedor brasileiro, basicamente é ele que movimenta a economia nacional, não é verdade? E aí você responde essas opções que estão aí, né? Você pode enviar para mim por e-mail, se você quiser, ou a gente pode, inclusive, discutir na próxima aula, né? Essa questão aí. Mas, de preferência, você manda um e-mailzinho para mim,
né? Lendo lá, ó, eu li o artigo, analisei essa pergunta que está aí, essa reflexão, fiz essa reflexão e respondi aqui ó, as respostas. Tá certo, gente? E aí, se a gente fazendo isso, e já encerrando essa primeira parte da unidade 1 da nossa disciplina, a gente já pode começar a pensar em trabalhar em equipe para desenvolver o nosso plano de negócio, né? Deixei para vocês também como atividade assíncrona esses 2 videozinhos bem curtos, né? Para você começar a pensar no negócio. Isso aí já vai instigar você, né? Você já vai começar a pensar no colega que vai trabalhar com você. Nós vamos trabalhar na modalidade de dupla. Você vai ter um sócio, você vai criar uma empresa com uma sociedade, né? Vai ser uma empresa limitada, tá certo? Eu vou apresentar para vocês no próximo encontro como que vocês vão começar a organizar a empresa, mas de antemão, você já pode, né, começar a pensar dentro da conjuntura que nós estamos tratando aqui, que modelo de negócio que você gostaria de criar. Vai colocar a criatividade, né, à prova, discutir com seu colega lá que você combinou com ele, né, de fazer junto, e começar a pensar a respeito, né? Imaginação, determinação, habilidade para organizar as coisas, liderar pessoas, conhecer tecnicamente a etapa do processo. Então, não vou dizer que são receita para o sucesso, que o Dr. Laí Ribeiro, né, ele escreve isso no livro dele. Sucesso não ocorre por acaso. Se você tiver a oportunidade de assistir esse vídeo aí, ó, tem o livro digital também para você baixar aí, tá vendo? O link. Deixei lá para vocês no portal. É uma coisa que você pode fazer bem depois, não precisa ser agora não. Mas não estou dizendo que o Dr. Laí Ribeiro, né, está dando a receita de sucesso, mas ele está mostrando algum tipo de possibilidade, um caminho que pode ser seguido. Porque outras pessoas fizeram, deram certo, e pode ser um norte, né? Uma possibilidade aí para ajudar você no negócio. E para encerrar a nossa aula de hoje, gente, um pensamento aí do Theodor Levy, que é um economista alemão, que ele diz o seguinte: o primeiro negócio de qualquer negócio é continuar no negócio. Quer dizer o quê? A palavra desistência está fora do dicionário do empreendedor. É isso que ele está querendo dizer aí, né? No meu entendimento, né? Então, nunca desistir, perseverar sempre e, independente das dificuldades e das barreiras, o empreendedor vai ser sempre empreendedor e ele não vai mudar a sua mentalidade e nem as suas atitudes. Tá certo? Eu agradeço vocês pela participação. Se vocês quiserem fazer algum comentário, a gente tem ainda um tempinho aí, pelo menos uns 2, 3 minutinhos. Vocês entenderam direitinho o que é para fazer? Dúvidas? Igor, Letícia, Ana? Ô, prof, a prova vai continuar para quinta-feira? Sexta-feira, tá bom? O que vocês acham? Sábado de noite, por favor. Ai, ai. Vai, pode ser. Aqui, à noite, não, 17 horas. Nós vamos fazer prova à noite, sábado? Verdade, né? Tá certo. Aqui, faz o seguinte, eu coloquei lá 17 horas na quinta, então vamos prorrogar para sábado, tá bom? Aí, gente, manda sábado de verdade, tá? Não deixa para domingo, não. Porque aí, no sábado, eu vou fechar a plataforma lá, tá? Combinado? Dúvidas? Beleza. Então é isso aí, ó. Estudem, tá certo? A videoaula vai ser publicada depois para vocês. Tem material assíncrono para vocês estudarem. O que eu estou passando hoje de assíncrono para vocês, pode deixar para semana que vem, não tem problema. E aí, gente, começa a pensar no seu colega aí, olha, o colega que vai fazer parte com você para desenvolvimento do plano de negócio, tá? Então, daqui mais ou menos 1 ou 2 semanas, a gente vai estar, né, entrando aí na questão do plano de negócio
para você já começar a adiantar o projeto, tá bom? Fica com Deus aí, um abraço, se cuidem, tá? Falou, Edilson. Tchau aí. Tchau, prof. Com Deus também. Tchau.